Bom dia a todos, são 10 horas, mas a gente vai esperar mais uns 2 minutos para dar aos demais ouvintes a chance de entrar e daqui a pouco vamos iniciar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Eu fico feliz com a presença de todos vocês nesse webinar sobre a regulamentação do Open Banking. Eu gostaria de agradecer o Dr. Paulo e o Dr. José Carlos, do Lefoss Advogados, pela disponibilidade em trazer esse tema para nós hoje. O Dr. Paulo é o responsável no escritório por assuntos de tecnologia, de proteção de dados e propriedade intelectual, e o Dr. José Carlos, pela área concorrencial, atua também nas áreas de compliance, societário e de litígios. Sem maiores explicações, já vou passar a palavra para os nossos dois palestrantes. Eles vão apresentar o tema para vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas. Pedimos para fazer as perguntas na aba do Q&A, de perguntas e respostas, e ao final da apresentação, eu vou apresentar as perguntas para os nossos palestrantes, e vamos ter uma discussão um pouco mais abrangente sobre o tema. Com isso, Paulo, Zeca, a palavra é de vocês. Bom webinar. Doutora Cláudia, muito bom dia. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. Acho que, em primeiro lugar, agradecer à Câmara e à doutora Cláudia pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês discutindo um tema tão rico e tão denso quanto o Open Banking. É uma discussão de fronteira, ainda quando a gente examina a experiência de países que já estão um pouco mais avançados na introdução desse novo padrão de interoperabilidade, por assim dizer, para o sistema financeiro, a gente sabe que ainda há muitas discussões. Eu acho que o objetivo que a gente tem aqui nessa uma hora e pouco que Paulo e eu temos para expor o assunto aqui para os nossos convidados, a quem também agradeço pela presença e atenção. A gente sabe que são muitos webinars e a facilidade de entrar e sair deles é muito grande, então a gente agradece quem tenha se interessado pelo tema e quem está aqui conectado acompanhando a gente, e apresentar um pouco o contexto da perspectiva concorrencial e de privacidade do tema do Open Banking. A gente sabe que as controvérsias em relação a esse assunto são várias já, e só tendem a aumentar ao longo do tempo. E a gente está aqui humildemente se colocando como um observador do movimento do mercado bancário. Eu acho que Paulo e eu, a gente tem a oportunidade de sermos observadores privilegiados, porque a gente já vem atuando no CAD
no setor bancário de meio de pagamento, acho que já faz mais de 10 anos, o primeiro caso que eu trabalhei já foi em 2007, então a gente tem aí um contexto histórico muito bacana para dar em relação ao Open Banking e a forma como a gente chegou até aqui. Eu vou pedir licença para vocês para dividir a minha tela e passar com vocês aqui um pouquinho do que a gente vê. Eu incentivo, peço que todos façam as perguntas que entenderem cabíveis. A gente não tem a pretensão aqui de esgotar esse tema, seria extremamente presunçoso da gente falar isso, mas a gente tem aqui uma percepção que a gente gostaria de dividir com vocês. Eu vou me encarregar de dar um contexto histórico e pontuar os elementos concorrenciais que culminam na decisão do Banco Central de colocar na rua, por assim dizer, o Open Banking como uma das iniciativas para incrementar a concorrência no Brasil. O Paulo vai descer um pouco mais no detalhe da regulamentação conjunta do Conselho Monetário Nacional, que foi editada recentemente, para que a gente tenha aqui uma profundidade maior nas regras que estão colocadas na mesa e fazer uma avaliação da relação entre elas e a LGPD, muito embora a gente saiba que a vigência da LGPD ainda seja um tema bastante mais controverso até do que o Open Bank ultimamente, a gente espera com isso poder dar uma perspectiva um pouco diferente do que a gente tem visto por aí. Confesso também que eu estou extremamente feliz de não estar falando sobre temas relacionados à Covid. Acho que sentimos muito pela pandemia e pelo estado em que a gente está hoje em dia. É uma pena, mas confesso que da perspectiva de advogado, a coisa que a gente mais tem visto são pessoas comentando sobre a Covid. Aqui a gente tem a oportunidade de debater algo que não tem a ver com a Covid. Como eu estava falando, a gente vai falar um pouquinho sobre Open Banking. Antes de contextualizar o que é o Open Banking hoje no Brasil, a gente tem um pouco de história que eu acho que a gente precisa resgatar aqui. Tá? Eu não vou começar a discutir o papel das instituições financeiras, desde os Médici e os Rothschild, nem dos beneditinos nas cruzadas, mas eu acho importante que a gente tenha em mente aqui que hoje o que a gente chama de Open Banking, a regulação do Open Banking, ela incide principalmente, sim, sobre as instituições financeiras, mas não só elas. E mais do que isso, as instituições financeiras elas surgem no passado como alguém que faz justamente a intermediação entre quem tem recursos e quem não tem. E esse processo de intermediação ele é essencial para a gente não perder, entender esse processo de mediação é essencial para a gente não perder o referencial dentro do qual o Open Banking se insere, né? A gente colocou aí para ilustrar fotos do cofre do Banco de São Paulo, que fica na 15 de novembro, acho que provavelmente é um dos prédios, na minha opinião, mais bonitos do centro de São Paulo, está muito bem preservado ainda, e muito embora desocupado, e a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de sistema financeiro nacional, que a gente está tratando de algo que deve necessariamente ter solidez e deve necessariamente se pautar pela estabilidade, né? Não à toa, até não muito tempo atrás, o sonho de todo criminoso era roubar bancos. A gente tem aí grandes filmes e livros e histórias sobre roubos a banco, no qual efetivamente há a apreensão do numerário por parte dos bandidos. Por que eu estou destacando isso? Porque a gente não pode perder de vista que o trabalho de intermediação financeira dos bancos ele é extremamente relevante no sentido de proteger a poupança, em sentido amplo, claro, da população. E quando a gente olha para o serviço bancário de uma forma ampla hoje em dia, não vou entrar vamos entrar um pouco mais para frente na discussão sobre os mercados relevantes da perspectiva antitrust, mas quando a gente olha para um banco hoje, ele não é só a conta de depósito, né? O que a gente chama aqui de conta de depósito à vista, que é a nossa conta corrente tradicional. Ele é um conjunto de serviços que
gira em torno dessa conta corrente. Então, desde a oferta de produtos de investimento, que não se confundem com a conta corrente, quanto os serviços de crédito. A gente não pode perder de vista também que esse conjunto de serviços levou os bancos, historicamente no Brasil e depois, a criarem, desenvolverem e implementarem melhorias contínuas no que a gente chama de sistemas de pagamento e meios de pagamento, tanto de liquidação de transação entre pessoas e empresas, entre bancos e empresas. Então, quando a gente fala de Open Banking, a gente está olhando para um setor que é eminentemente complexo, porque ele envolve a necessidade de segurança e estabilidade sobre a poupança da população. Quando a gente não tem essa perspectiva, e eu acho que quando a gente olha o cenário, especialmente nos últimos 10 anos, em que a gente tem um influxo de capital novo e de investimentos e de muita inteligência no desenvolvimento de alternativas aos bancos tradicionais, por meio do que se convencionou chamar de fintech por aí, a gente não pode perder que essas inovações se dão no contexto de um setor que precisa de estabilidade e segurança. A rigidez do sistema financeiro, inclusive, ela é parte fundamental da própria regulação do Banco Central. Quando o Banco Central fala sobre o Open Banking, quando o Banco Central fala sobre iniciativas para incrementar a inovação e a competição no setor, o próprio Banco Central deixa sempre muito claro que a estabilidade do setor bancário é primordial para a segurança da economia do país. A gente tem uma foto de uma corrida a um banco na época do crash de 29 para ilustrar. A gente não pode perder de vista que a consolidação, possivelmente, do setor financeiro nacional em torno do que hoje são chamados grandes 5 bancos, se deveu muito a uma necessidade de assegurar a rigidez dos bancos brasileiros. Para quem é um pouquinho mais velho, vai se lembrar, na década de 80, você tinha aí, além dos bancos estaduais, múltiplos bancos estaduais, você tinha uma série de outros bancos de varejo que acabaram se consolidando. Esse movimento de consolidação se deu, claro, em torno de eficiência, de os bancos conseguirem reduzir seus custos e ter sinergia, mas também para resguardar a própria população e a economia de corridas a bancos e de todos os efeitos deletérios que podem surgir disso. Eu acho que para quem acha que esse tema é muito árido, vou dar uma sugestão aqui, dica cultural. Tem uma série da HBO chamada Years and Years. O episódio 2 ou 3, se eu não me engano, ele retrata uma corrida a banco por conta de uma potencial guerra. E é um retrato muito interessante de como o sistema financeiro ele tenta se proteger, e justamente para impedir que uma corrida a um banco, um efeito manada, em um momento em que todo mundo vai a um banco e retira todos os seus depósitos, a sua poupança daquele banco, fazendo com que o banco não possa cumprir os compromissos que assumiu em termos de posições de crédito, fazem com que ele seja uma peça fundamental em termos macroeconômicos. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente está falando de Open Banking, da perspectiva. Não estou dizendo aqui que haja necessariamente uma dicotomia entre competição e estabilidade, mas a gente tem que observar, por exemplo, o fenômeno europeu, em que uma multiplicidade de bancos não necessariamente corresponde a maior competição entre os bancos. E aí, quando eu digo competição entre os bancos, a gente tem que lembrar de algo que eu acabei de dizer um pouco atrás, que é competição em uma pluralidade de serviços. Os bancos não competem pura e simplesmente na conta corrente. Eles competem em uma multiplicidade de variáveis, e dentro dessa multiplicidade de variáveis você vai identificar serviços que são
menos arriscados da perspectiva prudencial, ou seja, que são menos, deveriam levantar menos risco quanto à estabilidade e rigidez do que outros. E eu acho que a regulação e os movimentos do Banco Central, também do CAD, a gente pode dizer, recentemente, eles são bem pensados na linha de oferecer e facilitar a concorrência onde há menor risco e ponderar o risco versus o ganho de competição em relação aos outros serviços. Quando a gente se debruça sobre a experiência internacional e a gente olha o que a Europa fez com o Payment Services Directive 1 e 2, né, uma data de 2007, a outra de 2002, a outra de 2014, a gente percebe aí que a Europa tinha um problema de interoperabilidade entre os países e queria tornar o sistema de pagamento único na Europa, e esse é o principal objetivo da Payment Services Directive, mas a gente vê também que há uma necessidade há um objetivo ali na Europa de introduzir competição com essas diretivas também. São essas diretivas que acabam desembarcando quando a gente olha, eu acho que esse documento é fundamental para a gente conversar a respeito de Open Banking, que é o relatório do CAD britânico, né, a CMA, antigo OFT, hoje é CMA, sobre o setor bancário. É um relatório de 2013, uma investigação que se iniciou em 2013 e encerrou-se em 2016, em que ali é traçado um diagnóstico do serviço bancário britânico e a partir do qual se construiu ali o que veio a se chamar de Open Banking. Não estou dizendo que há uma correspondência direta entre os problemas que foram identificados nesse relatório sobre o setor britânico, mas ele tem inspiração para muito das análises que o próprio Banco Central e o CAD fizeram e fazem em relação aos problemas do setor. E eu acho que quando a gente coloca para vocês a questão de que os bancos, eles necessariamente precisam ser estáveis e rígidos porque eles protegem a poupança da população, a gente não diz isso de maneira leviana, né? Se a gente for pensar numa estrutura de custo de um banco de varejo hoje no Brasil e você coloca na conta desde os custos trabalhistas até os custos de você manter agências com todos os requisitos de segurança para impedir roubos, você tem que o custo de operação de um banco no Brasil, para não falar da insolvência, é extremamente alto. E a gente olha para isso e fala, bom, a gente tem um custo tão alto aqui quanto na Inglaterra. De novo, a gente está aqui fazendo uma comparação quase que caricatural entre as coisas, dado o tempo que a gente tem, mas olhando de uma perspectiva mais panorâmica, a gente percebe aqui que algo precisava mudar para além de uma intenção de se introduzir competição. E quando a gente fala de todos esses movimentos, a gente precisa ter em vista que essa introdução de maior competição dificilmente com a manutenção do requisito de estabilidade e rigidez, ela dificilmente poderia ter se dado se a gente tivesse atrelado a um paradigma de numerário no mundo físico. Quando eu digo paradigma de numerário no mundo físico, eu estou querendo dizer na prática o seguinte: o cliente precisar ir à agência bancária ou à empresa, ir ao seu gerente para movimentar o seu dinheiro ou para fazer um pagamento. Enquanto a gente está vinculado ao paradigma do mundo físico, não existe a menor possibilidade de a gente discutir Open Banking ou a redução dos custos de troca, que são tipicamente vistos como o principal problema na competição entre os bancos. O que isso quer dizer, né? Para quem não é da área de concorrência, não está familiarizado com isso, um dos problemas que historicamente apontado como um elemento a diminuir a concorrência entre os bancos é o fato de o cliente se comprometer com um banco, colocar o seu dinheiro ali e ser muito difícil migrar para outro banco. A gente, particularmente, eu tenho uma opinião que não sei se isso é tão verdadeiro aqui no Brasil. Se a gente for olhar, tem
muitas pessoas com diversas contas bancárias, diversos cartões de crédito, um acesso a um dos serviços bancários por meio do cartão de crédito. Mas, enfim, para nossa opinião e essa tese de lado, a gente tem, de uma certa forma, cristalizado, até na jurisprudência do CAD, de uma certa forma, colocado pelo Bacen nos documentos que inserem a questão do Open Banking, que os custos de troca são um dos principais barreiras à competição e à entrada de novos players, consequentemente, no setor bancário, né? Porque a pessoa põe o dinheiro dela num banco e fica casado com aquele banco para sempre, né? São transações de longo prazo, sem data para acabar, e isso faz com que os clientes, consumidores / titulares dos dados, fiquem vinculados ali àquela determinada instituição financeira, ou às vezes até aquela determinada agência. Também a gente não pode, da nossa análise aqui, tirar da conta o fato de que a gente está em um país com dimensões continentais. Eu acho que a pandemia mostra, e mostra de uma maneira muito cruel, que nós somos um país extremamente desigual, não só socialmente, como também geograficamente. A gente tem aqui no Brasil situações em que provavelmente um grande número de municípios, ainda que não seja tão representativo assim em termos da população, mas um grande número de municípios que possivelmente só conta com correspondentes bancários e não com agências bancárias propriamente ditas. Essa vinculação física, ela evidentemente torna despicienda toda essa discussão que a gente está tendo sobre o Open Banking. Então, o que veio mudar essa circunstância? Eu acho que esse ponto é o ponto central de toda a conversa, a partir do qual a gente pode seguir em frente, que é o avanço tecnológico. Para quem, eu até coloquei isso num artigo quando a gente estava discutindo o mês de pagamento para o Jota, quem não é tão velho assim vai se lembrar. Eu acho que no começo dos anos 2000, a gente não precisa ir tão longe. Cartão de crédito era operado por meio de filipetas com papel carbono. Você passava o cartão na máquina e assinava. Tudo sempre no meio físico, de forma lenta e sem necessariamente um registro adequado de um histórico de operações por parte do cliente. Então, quando a gente olha para a inovação tecnológica, a gente, evidentemente, percebe que esse paradigma do mundo físico, do dinheiro na agência, da filipeta do cartão de crédito, me lembro das aulas de direito comercial que eu tive, dos títulos de crédito, isso acaba sendo, de uma certa forma, superado. Esses dados que o Banco Central divulgou numa apresentação que foi feita no final de 2019 são muito ricos nesse sentido. Se a gente compara o número de transações pelos canais de acesso, a gente vê uma diminuição brutal das transações presenciais, um crescimento em 10 anos para quase 1/5 das transações feitas por smartphone e um crescimento paulatino também das transações por computador. Tudo isso para mostrar para a gente que o avanço tecnológico ele é fundamental para que a gente chegue no momento em que a gente está aqui. Então, quando a gente vê uma discussão simplória, vou usar essa expressão, do tema da competição no sistema financeiro nacional, a gente fica um pouco preocupado, e por isso que é importante a gente entende dar esse contexto aqui até a gente chegar no Open Banking. Por que eu defino de simplória a discussão? Porque ela se baseia basicamente em 2 pilares, em dizer o mercado brasileiro é muito concentrado, por isso o custo do crédito no Brasil é tão alto, e segundo, os bancos são grandões e por isso eles conseguem atuar de forma desembaraçada em qualquer mercado próximo ao que seja o de intermediação financeira. Isso inclui desde a concessão de crédito até a operação como credenciador. E tudo isso jogado numa sacola única com um carimbo péssimo de verticalização. Péssimo do sentido técnico, né? De que a cadeia estaria verticalmente relacionada. E, na verdade, a gente tem uma discussão que é muito mais complexa do que isso.
Eu acho que é muito rico que as iniciativas que o Banco Central vem fazendo em termos de competição desde pelo menos 2016. Se a gente observar o relatório de economia bancária sobre o ano de 2019, que foi divulgado pelo Banco Central há poucos dias, poucas semanas, a gente percebe ali um avanço muito grande do Banco Central em tentar identificar formas de baratear o custo do crédito no Brasil e introduzir competição onde a competição é factível, não expõe o sistema a risco da melhor maneira possível. Acho que o relatório de economia bancária desse ano de 2019, inclusive, em termos de análise dos índices de concentração, análise das relações de causalidade de concentração e aumento de preço, análise, inclusive, de concentrações regionais e dos avanços que a Lei 12.865 trouxe no mercado de pagamentos são praticamente uma pós-graduação em defesa da concorrência, porque justamente permite que a gente desmistifique esse sentimento que a ira natural de todas as pessoas contra os bancos fomenta de que não há competição e a competição gera preços mais altos. Essa visão simplória, ela precisa ser repelida. Eu acho que o Open Banking é uma das maneiras que a gente pode mostrar que, olha, a competição ela já existe, ela já é bastante intensa. O que acontece é que faltavam meios para que ela fosse ainda mais incrementada. Eu acho que a tecnologia, o avanço tecnológico nesse período veio para fazer isso. E quando eu digo avanço tecnológico, eu não digo só o avanço da internet. Eu acho que para muita gente que eu vou falar vai parecer também uma questão de ancião, mas se a gente parar para pensar, o iPhone ele é de 2007. As tecnologias melhores de segurança bancária e criptografia, elas vêm sendo paulatinamente melhoradas desde 2004, 2005. Antes disso, você tinha muita insegurança quanto à efetividade. Para quem se lembrar, tentar operar um home banking em 2006, 2005, vê que a diferença para hoje é brutal. Hoje a facilidade de acesso é muito maior do que era no passado. Então, a autenticação por 2 fatores, outro elemento para a gente colocar na conta, a evolução tecnológica não só no sentido de você pegar aquele paradigma físico em que a pessoa, para se relacionar de qualquer forma com o dinheiro dela, o que ela tinha ou o que ela precisava, ela tinha que ir à agência, hoje ela ter isso na palma da mão a qualquer momento, não só esse avanço tecnológico, mas o avanço tecnológico permite que essas transações realizadas na palma da mão sejam seguras e não permitam fraudes, né? Isso tudo tem que ser entendido nesse contexto. E aí, quando a gente vai para o que o Banco Central fala, justamente a concorrência é a forma mais adequada para tornar o mercado mais barato, eficiente e inclusivo. E o Banco Central reconhece, não tem uma solução simples. O Open Banking é um caminho para isso, o PIX é outro caminho para isso, sempre pensando, olha, a gente quer que os consumidores, clientes, titulares de dados consigam encontrar concorrência e mudar para um concorrente, né? Se a gente for olhar o Banco Central tinha iniciativas de reduzir a simetria de informação e permitir a comparação de preços de produto e a própria portabilidade de operações de crédito, por exemplo, desde 1996, pelo menos, ao que me recordo aqui, que pude procurar nas pesquisas. Eu acho que essas iniciativas do Banco Central somente vieram a melhorar ao longo do tempo. Eu acho que o Open Banking surge até no contexto da LGPD, o Paulo vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, surge quando a gente já tem as ferramentas tecnológicas que permitam a competição e facilitem a competição, sempre mantendo o requisito de estabilidade, rigidez e segurança das operações dentro do sistema bancário. Aqui um lembrete, né, sobre qual o caminho para a gente chegar aqui. Eu acho que hoje, quando a gente olha hoje com PagSeguro, PayPal, Stone,
Cielo negociadas em bolsa, se a gente parar para pensar um pouquinho, esse é um movimento de 10 anos para que você tivesse grandes empresas credenciadoras, no mês, falando especificamente do mês de pagamento, mas isso foi uma iniciativa que surgiu lá atrás, né? Em 2002, houve a iniciativa do Banco Central com a extinta Secretaria de Direito Econômico, Secretaria de Acompanhamento Econômico, para fazer relatórios diagnósticos da indústria de meios de pagamento. Foi produzido um relatório. Nesse meio tempo, o CADE fez 2 grandes intervenções, quebrando a exclusividade da infraestrutura, né, que havia de captura de transações realizadas com cartões, meios de pagamento eletrônico. Isso tudo culminou com uma lei em 2013. E só a partir dessa lei de 2013 é que a gente tem um mercado modernizado no sentido de uma regulamentação adaptada às condições de tecnologia vigentes à época. E a gente teve um incremento brutal de competição nesses últimos anos, fruto exatamente da intervenção. Eu acho que a gente tem que olhar para essa experiência do Banco Central e sempre um acompanhamento muito próximo, uma intervenção muito direta do CADE para atingir esse resultado, como o blueprint do que provavelmente vai acontecer com a regulamentação do Open Banking e o que vai acontecer daí para frente, né? Inclusive com o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, são questões que se complementam, né, nessa fronteira da tecnologia e o incremento da competição no mercado que é necessariamente conservador e precisa ser dessa forma. Eu acho que a gente vai tem muito espaço para debate para isso, mas eu acho que esse prisma é fundamental para a gente ter uma discussão informada sobre as iniciativas de introdução da competição aqui, e aí a gente, enfim, deságua no sistema financeiro aberto, né, que é o compartilhamento de informações dos clientes entre os prestadores de serviço financeiro. Eu estou usando aqui expressões abertas, prestador de serviço financeiro, prestador de serviço bancário, de propósito. A gente vai ver aí que tem uma gradação e diferentes papéis desses prestadores de serviço, mas essa generalização permite que a gente tenha um entendimento e parta do entendimento central sobre o tema, que olha, eu tinha uma situação de um paradigma físico de numerário, eu tenho uma mudança tecnológica que torna esse paradigma obsoleto, eu tenho acesso à agência e acesso ao dinheiro que eu tenho e o que eu preciso de forma imediata, de diversos meios, e a questão é, como é que eu faço com que esse acesso que eu tenho e a possibilidade que eu tenho de comparar e portar as minhas necessidades e os produtos financeiros, como é que eu torno isso uma coisa única, né? E aí que vem o sistema financeiro aberto. A gente tem uma adoção de padrões de interoperabilidade para permitir esse compartilhamento, ou pelo menos eu tenho agora as bases para que haja um debate sobre esses padrões de interoperabilidade. O que isso faz? Faz com que eu diminua as barreiras à entrada, expansão de novos competidores, e aí a gente pode discutir isso, inclusive em relação à simetria aos dados de crédito. Os dados de crédito são dos clientes ou não? As inferências que são feitas sobre esses dados de transações dos clientes são dos clientes ou são dos prestadores de serviço financeiro? Vamos colocar nesses termos. O cadastro positivo tem um papel aqui, o cadastro negativo tem um papel aqui. O nosso projeto de lei submetido à sanção presidencial 675, se eu não me engano, que suspende a negativação por conta da pandemia, tem relevância aqui, né? E a gente tem, de outro lado, também a diminuição do custo de mudança de fornecedor por parte dos consumidores. E isso vai levar, de forma quase inexorável, ao incremento da competição por preço, qualidade e por inovações. E eu acho que é nesse contexto que a gente tem que entender o tema do Open Banking e da competição no segmento. E aqui vocês percebem que a gente está falando de uma competição em uma multiplicidade de serviços, desde do custo do crédito, e aí a gente pode dividir o custo do crédito. Qual crédito? Crédito para comprar carro, crédito para comprar um imóvel, um crédito agrícola.
até a competição entre os meios de pagamento. Qual o cartão de crédito que vai me dar a maior recompensa? Eu ia falar em programa de milhagem, mas hoje em dia eu acho que é um exemplo bastante infeliz. Então, a gente tem uma competição, uma série de produtos, e é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente trata do Open Banking. Eu vou passar a palavra ao Paulo, agradeço a atenção e a perseverança de todos que ficaram aqui nessa meia hora de introdução, mas passo a palavra ao Paulo, que vai efetivamente nos guiar aí no desdobrar da resolução do Bacen, do CMN. Paulo, você está ouvindo? Tô te ouvindo. Obrigado, Zeca, que você, sua introdução aí em relação aos aspectos concorrenciais deu vários insights aqui para a gente poder tocar a partir daqui. Fica à vontade aí para fazer as suas intervenções. Peço só que você continue apertando aí para entrar, porque eu acho que esse slide está... Isso. Bom, enfim, a resolução conjunta, né, do Bacen e do CMN foi aprovada no dia 4 de maio, ela já era muito aguardada, né? Ela traz finalmente o pontapé inicial, digamos assim, de uma regulação compreensiva do sistema Open Banking no Brasil, né? Acredito que o que essa resolução trouxe para nós foi um pouco do melhor do que se obteve em outras experiências, né, em outras jurisdições. Então, a gente tem a experiência mais market-oriented nos Estados Unidos, a gente tem uma experiência mais regulatória na Europa, experiências meio do caminho ali na Ásia, e aqui a gente tem uma experiência que busca unir a regulação, né, pelo regulador, né, o Banco Central e a CMN, e juntamente com a autorregulação, né? Então, os próprios players estabelecendo regramentos de interface, de padrões tecnológicos de interoperabilidade, mas é uma autorregulação regulada, na medida em que ela é assistida pelo Banco Central e depende de sua aprovação, né? Então, a ideia aqui do Open Banking como bem pontuou o Zeca, aumentar a concorrência, criar incentivos para a inovação, né? O Brasil já vinha sendo um grande hub de fintechs no mundo, e a ideia é que o Open Banking possa ampliar ainda mais esse ecossistema, digamos assim, de transações financeiras abertas, igualitárias entre os players participantes, né? Então, quando a gente olha para o Open Banking, a gente percebe que ele está bastante aderente, né, e isso também a gente pode dizer o mesmo na Europa, bastante aderente à legislação de proteção de dados, né? Então, o que se percebe na resolução é que diversos pontos dela, e principalmente em relação à transparência, quando você olha para os princípios da resolução, transparência, segurança, privacidade, ela tem um foco total no titular dos dados, né, no cliente, né? Então, a resolução, de certo modo, ela acaba por empoderar o cliente, empoderar o titular dos dados, que é aquele que vai ser beneficiado pelo sistema. Então, o que se espera daqui para frente é que se crie novos modelos de negócio, né? Então, espera-se que surjam comparadores de produtos e serviços, já que vai ser um sistema totalmente aberto, todos vão poder ter acesso às informações dos clientes ali constantes, históricos de pagamentos, enfim, conseguindo construir ali um cenário mais pró-competitivo que vai levar ao desenvolvimento de novos modelos de comparadores de produtos, serviços de gestão financeira, de aconselhamento financeiro, enfim, espera-se
que após o cumprimento dessas etapas, que vão se suceder, são 4 etapas que vão se suceder até o ano que vem, se tem ali um ecossistema, e digamos assim que o cronograma é bastante apertado nesse sentido, mas que a gente tem aí um ecossistema bastante favorável, né? Interessante destacar que o Open Bank ele surge agora num contexto em que a LGPD entraria em vigor em agosto. A gente sabe que tem essa discussão, essa novela que virou a entrada em vigor da LGPD, hoje saiu publicado no Diário Oficial da União, que o presidente sancionou aquele PL 1179, que trata da prorrogação da lei, né, das sanções da LGPD, e ao mesmo tempo tem uma MP, a 959, lá jogando a entrada em vigor para maio do ano que vem. Agora, se essa MP cair ou perder a validade, a LGPD vai entrar em vigor em agosto agora. E as sanções, pelo PL que foi sancionado antes de ontem, as sanções entrarão em vigor em agosto do ano que vem. Então, isso virou uma celeuma em relação à entrada em vigor da LGPD. A gente fica esperando aí qual vai ser o próximo capítulo. Todos os olhos estão atentos à MP 959. Mas, em relação aos princípios, transparência é o princípio que já está na LGPD. Quer dizer, o cliente tem que ter visibilidade, né, de que dados que vão ser compartilhados, quais serviços vão ser compartilhados, para quem vão ser compartilhados. Enfim, o sistema todo pressupõe que ele seja construído de forma transparente. Segurança e privacidade dos dados. A gente tem já a resolução 4658 e 3909, que trata lá de segurança da informação, né, da obrigatoriedade das instituições financeiras e instituições de pagamento de terem políticas de segurança cibernética. Então, ao longo da resolução, ela trata bastante disso, porque você vai construir um ecossistema com APIs abertas, né, integradas e interoperáveis, isso é um ambiente muito propenso a ataques cibernéticos, né, principalmente ransomware, né, que sequestra ali os dados e você não consegue ter acesso. Então, o compartilhamento de dados nesse ecossistema ele vai ter muito risco. Logo, os controles de segurança vão ter que ser bastante rígidos, né, para evitar esse tipo de incidente. Outro princípio, que também está na LGPD, qualidade dos dados. Nesses dados dos clientes precisam ser corretos. As instituições têm que ter visibilidade sobre o histórico das transações, sobre os dados desse cliente, para poder ofertar os produtos que imagina que vão se lhe interessar, né? Tratamento não discriminatório, né? Outro princípio que também está na LGPD. Né? Reciprocidade e interoperabilidade. Então, reciprocidade no sentido de quem participa do sistema não vai apenas receber dados, mas também vai transmitir dados. Esse é um dos princípios mais importantes para que o sistema funcione. E interoperabilidade no sentido de as APIs têm que ser interoperáveis, por isso elas precisam ser abertas. Se puder passar, Zeca, por favor. A gente tem na LGPD, no próximo slide. Obrigado. A gente tem na LGPD, vocês percebam aqui são os princípios da LGPD, 4 princípios do Open Bank que já estavam previstos na LGPD, e os demais princípios também se aplicam. A LGPD também continua sendo aplicável ao ecossistema de Open Banking. Tá? Então, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, ou seja, o titular dos dados ter o direito de ter acesso às suas informações pessoais que vão trafegar ali naquele sistema. Tudo isso continua sendo aplicável como complemento aos princípios da LGPD que são reproduzidos, de certo modo, na resolução. Zeca, se puder, próximo slide. Bom, quem são os players do ecossistema, né? Isso é muito importante. A gente tem na resolução a figura do cliente, que pode ser a pessoa natural ou jurídica. É importante destacar que a LGPD só protege o titular dos dados pessoa física, né? Só os indivíduos, as pessoas físicas titulares de dados. No Open Banking, esse conceito é expandido. Então, as mesmas garantias que o titular, a pessoa física, tem, a pessoa jurídica, cliente das instituições financeiras, também vai ter. Tá?
a figura da instituição transmissora de dados, aquela que participa do sistema compartilhando dados dos seus clientes, dados de transação com a instituição receptora. E aí vem aquela pergunta, na LGPD a gente tem os agentes de tratamento, são o controlador e o operador dos dados. O controlador é aquele que determina as finalidades de tratamento, né? Aquele que determina como o dado vai ser tratado, e o operador é aquele que trata os dados em nome da instituição do controlador. E aí, se a gente for trazer os players do ecossistema para essa realidade da LGPD, a gente tem que tentar entender quem é quem em relação a esses players. E a gente tem aqui, na instituição transmissora, aquela que transmite os dados para a instituição receptora, a meu ver, ela é controladora. Tá? Há quem diga que a transmissora, por não simplesmente atender uma solicitação, uma solicitação de transferência, consentimento do cliente, que ela seria apenas operadora porque ela não tem acesso às finalidades daquele compartilhamento, né? Quem coleta, isso a gente vai ver daqui a pouco, quem coleta o consentimento é a instituição receptora de dados ou a iniciadora de transação de pagamento, né? A instituição que transmite dados ou a detentora de contas, ela não tem acesso à finalidade da operação de tratamento. Por isso, ela seria uma operadora de dados. Eu discordo desse entendimento. Para mim, ela é também controladora e a gente está no ecossistema de compartilhamento de dados entre controladores de dados. Tá? Então, todas as participantes do ecossistema, a meu ver, são controladores de dados. A instituição receptora, né, que é aquela que coleta o consentimento e recebe os dados, a detentora de contas, né, que é aquela que mantém alguma conta de depósito à vista, ou poupança, ou conta de pagamento pré-paga do cliente, instituição iniciadora de transação de pagamentos, a gente espera ainda que vá ser mais, que o Banco Central e a CMN vão editar novos regulamentos, regulamentando melhor a figura da instituição de iniciadora de pagamento, mas ela vai ser como se fosse aquele aplicativo que de Rappi, o Uber, aquele que inicia uma transação de pagamentos junto, como se fosse um marketplace, junto com as demais instituições que estão oferecendo produtos e serviços. Tá? Então, a meu ver, também essa instituição vai ser controladora de dados. Se puder compartilhar, dar prosseguimento aí no próximo slide. Bom, qual é o escopo desse compartilhamento de dados previsto na resolução? Então, a gente tem, inicialmente, e vai ser a primeira fase, o compartilhamento de canais de atendimento, né? Correspondentes, canais eletrônicos, todos os canais que são disponibilizados ao cliente. E o compartilhamento dos produtos e serviços financeiros, conta de depósito à vista, poupança, conta de pagamento pós-paga, operação de crédito. Todos os produtos e serviços e os canais de atendimento das instituições participantes vão ser compartilhados sem consentimento, porque não tem dados pessoais, né? São os serviços e canais de atendimento das instituições financeiras, eles vão ser compartilhados na primeira fase de pronto. Por que isso é importante? Isso é importante porque a partir do momento em que se compartilha todas essas informações, novos modelos de negócio vão poder surgir. As instituições vão saber aquilo que as outras estão fornecendo, saber quais são os produtos, quais são os serviços, e o que tem de oferta ali, quais são os canais de atendimento. E isso permite a modelagem de novos negócios, o desenvolvimento de novos produtos aí dentro do ecossistema. Já na segunda fase, aí sim vai ter um compartilhamento dos dados cadastrais dos clientes, né, de seus representantes. Então, os dados pessoais, né, seriam aqueles dados cadastrais que o próprio cliente fornece, ou aqueles dados obtidos por consulta a bancos de dados, que sejam públicos ou privados. É interessante destacar que a resolução não prevê, ela prevê que não vão ser compartilhados dados pessoais sensíveis. Ela não define o que é dado pessoal sensível, mas a gente vai buscar essa definição na LGPD, né, que define dados pessoais sensíveis como aqueles dados sobre dados de saúde, dados sobre orientação sexual, filiação política. Esses dados todos estão fora do ecossistema, eles não podem ser compartilhados.
E aqueles dados também de score de crédito, aqueles dados que têm algum tipo de análise, né, de inteligência, de CRM, dados de comportamento do cliente. Isso que são dados que estão fora do ecossistema. Eles podem estar sujeitos à LGPD, mas eles estão fora do ecossistema aqui de Open Banking. Tá? E dados de transações de clientes, que são informações financeiras, né, que estão cobertas pelo sigilo bancário, né, pela Lei Complementar 105, e aqui são as informações que estão cobertas pelo sigilo bancário, que são o histórico de transação dos clientes, pelo menos dos últimos 12 meses, e todos os produtos e serviços acessados pelos canais eletrônicos das instituições participantes. Então, todos esses dados cadastrais, os dados de transação, vão na segunda fase, desde que tenha o consentimento, né, e a gente vai já falar sobre isso, consentimento do cliente. Já na terceira fase, nós temos o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento e de encaminhamento de proposta de operação de crédito. O serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito é aquele que envia a operação de crédito por meio de instituição que contrata correspondente bancário no país por meio eletrônico. Tá? Então, se puder, Zeca, passar para o próximo slide, o que a resolução estabelece? A obrigatoriedade de participação do Open Banking dos maiores bancos, né, daqueles S1 e S2, né, que são os 5 maiores bancos. Acho que a totalidade aqui de S1 e S2 são 13 bancos ao todo, e eles são obrigados a compartilhar os dados e canais de produtos e serviços. Porque qual o incentivo que a resolução quer estabelecer aqui? Ao obrigar essas instituições maiores a participar, essas instituições já têm um market share muito alto, elas já têm uma ampla gama de produtos, uma ampla gama de clientes. A ideia elas não teriam talvez um incentivo se isso fosse voluntário, né? Então, a partir do momento que essas instituições maiores, que têm uma parte dos clientes, têm a participação obrigatória, isso cria um incentivo para que outras instituições menores, que não, como fintechs, outras instituições de pagamento, tem interesse em aderir ao sistema. E aí você cria uma oferta e demanda, né, um mercado pelo compartilhamento de dados. Né? Então, a questão é que quem é voluntário, nessas instituições que não estão fora dessas que são obrigadas a participar, a ideia é que uma vez que elas participem, elas são obrigadas à reciprocidade. Então, ainda que a participação dessas instituições não seja obrigatória, a partir do momento que elas aceitam participar do ecossistema, elas não vão ser apenas receptoras de dados, elas vão ser também transmissoras de dados, com base no princípio da reciprocidade. E aí nós temos também, como obrigatório, é claro que a vedação expressa de instituições detentoras de conta de restringir, de qualquer forma, tentar impedir a transação, né, a iniciação da transação de pagamento. Né? Então, a gente tem aqui com participação obrigatória essas instituições maiores, as instituições detentoras de conta, iniciadoras de transação de pagamento, né, que vão compartilhar serviços de iniciação de transação de pagamentos, e as instituições financeiras, né, instituições de pagamento, que tenham contrato correspondente no país para o compartilhamento de serviços de encaminhamento de proposta de operação de crédito. Tá? Então, a ideia é essa. Para quem é obrigatório, tem que participar, né, como receptora ou como transmissora, e quem é voluntário, ela tem a opção de participar, mas uma vez que ela participa, ela tem que dar a reciprocidade, e não vai ser só uma receptora de dados, vai ser também uma transmissora. Zeca, por favor, próximo slide. Como vai funcionar isso, né? Paulo, só um ponto aqui, a gente tem uma pergunta já sobre esse tema, só para dizer para quem fez a pergunta que a gente vai responder as perguntas que a gente for recebendo ao final, tá? Só para fazer esse esclarecimento, é uma pergunta que cabe aqui, mas para dizer que a gente vai responder ao final, tá? Pode prosseguir. Quais são os requisitos do compartilhamento de dados, né? Então, a gente tem aqui o consentimento, né? Então, aqui a LGPD ela estabelece ali 10 bases legais
10 hipóteses que autorizam compartilhamento, que autorizam o tratamento de dados pessoais, e o consentimento é apenas uma delas, né? Então, aqui na resolução, o compartilhamento de dados vai depender do consentimento, tá? Consentimento livre, informado, prévio, inequívoco, que a gente vai falar um pouco sobre ele, comparar em relação ao LGPD, mas a instituição receptora tem que obter o consentimento, a instituição iniciadora de pagamento ou a instituição receptora dos dados, ela tem que obter o consentimento do cliente para que possa proceder ao compartilhamento dos dados, né? Uma vez dado o consentimento, ele é informado para a instituição transmissora ou detentora de conta, e essa instituição, ela não tem acesso à finalidade do tratamento, justamente para impedir que ela tenha que criar algum tipo de obstáculo, tem que querer oferecer alguma vantagem para o cliente não compartilhar os dados, né? Ela apenas ela vai ser obrigada a autenticar, né, esse cliente, né, utilizar procedimentos e controles, né, que sejam compatíveis com a política de segurança cibernética dela, que analise também o nível de risco, né, o tipo de dados ou serviço. Ela vai ter que autenticar esse cliente e a instituição receptora ou iniciadora de pagamento. Então, a cada consentimento do cliente, ela vai autenticar o cliente, e a cada chamada de interface por parte da instituição receptora ou iniciadora, ela também vai ter que autenticar a instituição. Em paralelo à autenticação, ela vai ter que confirmar o compartilhamento. Então, ela vai confirmar com o cliente dela, né, que o consentimento que foi dado por ele, discriminando as informações de quais dados vão ser compartilhados e quais serviços vão ser compartilhados, né? Então, Zeca, pode passar, porque o próximo slide tem um esquema, que é do pessoal do LGPD acadêmico, que facilita o entendimento do fluxo. Então, o cliente dá o consentimento para a instituição receptora ou iniciadora de transação de pagamento, né? Essa instituição receptora ou iniciadora de transação de pagamento envia a solicitação de compartilhamento sem informar a finalidade para a instituição transmissora ou detentora de conta, que vai autenticar essa solicitação e confirmar com o seu cliente o consentimento. Tudo isso feito eletronicamente por meio desses padrões tecnológicos de interoperabilidade que vão ser desenvolvidos aí nesse procedimento de autorregulação que está acontecendo nesse momento. Então, aqui você fica mais fácil visualizar por que existe esse argumento de que a instituição transmissora, detentora de conta, ela seria uma mera operadora, porque ela não tem acesso à finalidade, né? Ela simplesmente responde, ela trata o dado respondendo a uma solicitação da instituição receptora sem entrar no mérito da questão. A meu ver, isso é insuficiente para torná-la operadora de dados no âmbito da LGPD. Para mim, ela continua sendo controladora, uma controladora que está compartilhando os dados, ela compartilha porque a resolução determina que ela compartilhe após receber uma solicitação como essa, tá? Então, para mim, ambas são controladoras de dados. Consentimento em relação ao Open Banking LGPD, a gente tem o conceito do consentimento no Open Banking é expandido em relação ao LGPD, ele é mais detalhado, né, do que na LGPD. Então, na LGPD você tem lá o consentimento tem que ser livre, informado e inequívoco para uma finalidade determinada, né? As autorizações genéricas são nulas, né? A mesma disposição é prevista pelo Open Banking, tá? A diferença é que aqui vai ser especificamente por canal eletrônico. Da mesma forma que a LGPD estabelece, o consentimento tem que ter uma linguagem, né, tem que ser um consentimento formado em linguagem clara, objetiva e adequada, né? O grande problema do consentimento sempre foi isso de que os termos de uso, as políticas de privacidade são muito complexas, ninguém lê e as pessoas dão consentimento sem entender quais são as condições desse consentimento, né? Tanto é que existe essa questão da simetria de informação, de que o consentimento ele nunca é informado, as pessoas, às vezes o consentimento está lá numa caixa de validação pré-preenchida,
enfim, por isso que o consentimento ao longo do tempo foi perdendo, né, o seu protagonismo nas leis de proteção de dados em geral. Tanto é que hoje você tem na LGPD 10 bases legais, né? O consentimento é só uma delas e não há nem hierarquia entre essas bases legais. Aqui no caso do Open Banking, a ideia é tentar criar mecanismos, né, padrões tecnológicos que vão fazer com que o consentimento seja realmente efetivo, né? Então você tem todas essas informações vão ter que aparecer nessas ferramentas de interface de gestão de consentimento no momento em que há essa transação. Tá? Ao contrário do LGPD, o consentimento no Open Banking tem prazo de validade, é por 12 meses. No Open Banking, caso haja mudança da finalidade, esse consentimento tem que ser renovado. Né? No caso da LGPD, não. No caso da LGPD, o consentimento, se há uma mudança de finalidade, eu tenho que apenas informar o titular dos dados. Então, perceba que aqui no Open Banking tem que pedir outro consentimento. E há a questão da revogação do consentimento, que é tratada de maneira parecida. A LGPD é um direito do titular dos dados obter revogação do consentimento. Lá na resolução do Open Banking, você tem essa revogação especificamente determinada, que deve ser pelo mesmo canal em que o consentimento foi dado, para ser facilitado. Né? Pode passar. Em relação à responsabilidade, né, pelo compartilhamento, a resolução do Open Banking deixa bem claro que as instituições que participam do sistema são responsáveis pela confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e pelo sigilo, né, das informações. Então, quem responde, no caso, ali são as instituições participantes. A gente tem a questão, no caso de clientes serem pessoas físicas, consumidores, a gente tem a questão da súmula 479, que é um grande celeuma em relação a isso, né, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Então, elas respondem sem a necessidade de comprovação de culpa. Tá? E aí a gente tem as disposições da LGPD sobre responsabilidade que estabelecem a responsabilidade solidária entre os controladores de dados. Né? Então, a gente vai ter a incidência de tudo isso nessas operações de compartilhamento. Então, as instituições financeiras vão ser sempre responsáveis. Agora, entre elas, quem vai ser responsável? Vai ter uma responsabilidade objetiva perante o consumidor final e vai ter responsabilidade solidária se for aplicável a LGPD. Então, essas diferentes leis vão ser aplicáveis aqui. E como se resolve isso? Você poderia botar uma cláusula no contrato com direito de regresso. Mas isso é algo que vai ser discutido na convenção. Né? Essa questão dos direitos e obrigações em relação aos participantes está sendo discutida nessa convenção do Open Banking, que é sob os auspícios do Banco Central. Então, ainda não há clareza em como vai se dar essas relações contratuais para limitar a responsabilidade ou ter direito de regresso. Isso é algo que a gente precisa observar como vai evoluir essas discussões em relação à convenção. A Open Bank cria a figura do diretor responsável pelo compartilhamento. Né? Aquela pessoa que vai ser responsável por fiscalizar as operações de compartilhamento de dados, elaborar um relatório sobre as operações de compartilhamento, que tem que ser aprovado pelo comitê de risco e pelo conselho de administração ou diretoria. Né? E ficou muito essa discussão se a figura desse diretor responsável pelo compartilhamento de dados, se ele pode mudar, Zeca, se ele poderia acumular a função do DPO, ou seja, aquele que é o DPO encarregado de proteção de dados previsto na LGPD, ele poderia acumular essa função de diretor de compartilhamento de dados. Aí ficou essa discussão. O Open Banking não dá uma margem não proíbe que seja, né? A única coisa que ele fala é que ao acumular as funções, ele não pode ser algo que resulte em conflito de interesse. No caso da LGPD, não existe essa orientação. Então, tem muita dessa discussão também começou a aumentar por conta da decisão da autoridade belga, que entendeu que haveria conflito de interesse entre o Chief Compliance Officer assumir a função de DPO lá na Europa. Isso gerou muita discussão, muita crítica da comunidade que atua na área,
E agora, e por isso está sendo questionado agora se poderia haver essa acúmulo de funções, se isso seria conflito de interesse ou não. Em princípio, eu não vejo conflito de interesse em relação ao acúmulo dessas duas atividades, de modo que elas podem ser exercidas pela mesma pessoa. Próximo slide. Aqui só que vai ser regulamentado pela ANPD ainda. Outra coisa importante da resolução, ela permite a participação de empresas não reguladas, atuando como parceiro das instituições financeiras participantes, né? Então, desde que tenha o prévio expresso consentimento do cliente, a instituição financeira participante pode contratar parceiros. Interessante que o primeiro caso de parceria similar que a gente tem é o da Conta Azul com o Banco do Brasil, né? A Conta Azul não é uma instituição regulada que fez um acordo ali com utilização de APIs, né, de interface, com o Banco do Brasil. Tanto é que na época foi até falado que foi o primeiro caso de Open Banking no Brasil. Mas o fato é que essa possibilidade de contratação de parceria permite aí trazer para dentro do sistema instituições que não sejam reguladas, fintechs não reguladas, que têm parceria com instituições financeiras, né? E aí ele estabelece algumas regras específicas, né, que não pode ter esse tipo de contratação entre instituições financeiras e que a parceira não pode atuar em nome da instituição financeira, né? Então, provavelmente aqui a gente está falando de dois controladores de dados, né? Uma situação de co-controle, né? Tanto a instituição financeira quanto o parceiro vão atuar como controladores de dados nesse caso. Aqui, tem as cláusulas contratuais, a resolução estabelece uma série de cláusulas que devem constar, né? E dentre elas, a proteção de dados, segurança, e tem que contar, a contratação do parceiro tem que contar com a parecer favorável do diretor responsável pelo compartilhamento dos dados. Em relação à autorregulação regulada, que eu comentei anteriormente, a gente espera que todos os padrões tecnológicos, procedimentos operacionais de interoperabilidade, padrões de layout, canais de encaminhamento de demanda sejam regulamentados agora nesse processo de autorregulação assistida, né? Então, o que se espera que vai ter, né? Você vai ter lá um aplicativo único que você vai poder acessar as suas contas todas, todos esses players do ecossistema vão atuar e ter visibilidade sobre os dados, né, e todas as transações. Está esperado aqui que Oi? Não, termina, eu vou querer fazer um comentário nesse slide aqui. Claro. Então, espera-se aqui que questões de responsabilidade, direitos e obrigações dos participantes e até outros dados que não estejam atualmente previstos na resolução possam ser incluídos aqui no contexto dessa convenção. Pode falar, Zeca. Não, Paulo, esse ponto aqui é interessante que você tem uma autorregulação dirigida pelo Banco Central. Você tem as diretrizes que são dadas pela resolução conjunta, mas você tem aí um foro, a resolução abriu um foro de debate, ainda que mediado pelo Banco Central, para que os próprios participantes determinem esses padrões de interoperabilidade. E como, eu acho que se a gente pode traçar um paralelo, né? Como as Standard Setting Organizations que existem no exterior sobre a discussão de compartilhamento de direitos de propriedade intelectual são alvo constante de escrutínio por parte das autoridades concorrenciais e alvo de muito debate no exterior, a gente aqui pode olhar para as discussões que vão ser tidas aqui, ainda que sob o auspício do Banco Central, também como possivelmente uma fonte de atrito entre os participantes e de discussão sobre se a determinação desses padrões não está fazendo o mercado balancear-se para um lado ou para o outro em favor de um ou outro player. E eu acho que esse é um ponto aqui bem relevante e interessante para a discussão, porque o diabo está nos detalhes, né? Eu acho que aqui a gente vai ter muito pano para manga em relação à criação ou à discussão sobre gargalos hipotéticos que um padrão de interoperabilidade pode criar. Esse daqui é um tema bastante interessante também, é um destaque bacana que você fez, mas eu acho que a gente sempre precisa ficar atento para isso também. E espera-se que nesse foro você discute as interfaces dedicadas para o compartilhamento,
quais padrões de certificados de segurança, como vai ser a gestão do consentimento, como vai ser a gestão do compartilhamento de dados. São desafios jurídicos, né, do ponto de vista de responsabilidade, e desafios tecnológicos. Quais são os requisitos técnicos? Né? Tem a questão da resolução exigir, no caso de indisponibilidade temporária das interfaces, como faz para dar prosseguimento, né, para a continuidade da operação, né? A resolução de restrição detentora da conta, a transmissora tem que ter uma alternativa para o caso de indisponibilidade. Mas como que isso vai acontecer? Né? Quais são essas alternativas? Isso vai ser discutido aqui no âmbito dessa convenção. O desafio é fazer o sistema funcionar bem para que ele não tenha entraves para o usuário. Então, a ideia do usuário, ela tem lá um cheque, caiu no cheque especial, e aí uma outra instituição veja e faça uma oferta de crédito para ele. Então, tudo aberto e funcionando de maneira automática. Né? Então, para isso acontecer, essa parte tecnológica, esses canais de interface vão ter que funcionar muito bem. Né? E aqui é só, para finalizar, algumas disposições da resolução que se enquadram diretamente em todos os princípios da LGPD. Então, o que se percebe é que a gente tem aqui, a gente fala de privacy by design, né, de você ter essa preocupação com privacidade desde a concepção de novos produtos, de novos serviços, né. A gente tem aqui a discussão até de uma regulation by design, né, à medida em que a regulação está sendo construída de forma favorável à privacidade desde a sua concepção. Desde os primeiros debates que foram travados sobre o Open Banking lá atrás, até a aprovação dessa resolução e das próximas resoluções. O que se espera é que essa resolução seja apenas a primeira de outras resoluções que vão ser editadas para regular o ecossistema. E é isso que eu tinha para falar. Para fechar de vez, as fases. Então, a primeira fase, aquilo que eu falei lá atrás para vocês, compartilhamento de dados das instituições participantes, né, dos dados de produtos, de canais de atendimento, né, que vai ser aquele compartilhamento público, que não vai ter dados pessoais, para permitir a modelagem de novos modelos de negócio. Isso acontecer até 30 de novembro desse ano ainda. Segunda fase, compartilhamento entre as instituições participantes do cadastro dos clientes, das informações de transações financeiras dos clientes, né, em relação aos serviços, de atendimento e financeiros, né? Isso deve acontecer até 31 de maio do ano que vem. Terceira fase é compartilhamento de serviços de iniciação de transação de pagamento, né? E compartilhamento de serviços de encaminhamento de proposta de operação, de operação de crédito, isso deve acontecer até 30/8 do ano que vem. E a última fase, que seria a expansão para serviços de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar aberta. Então, é uma implementação faseada, né, que deve agora acontecer até o ano que vem. É isso. Acho que a gente tem algumas perguntas aqui, né? Perfeito. Eu acho que tem. Obrigada, Paulo. Obrigada, Zeca. Vamos às perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: vocês entendem que o artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2 da Resolução Conjunta número 1, determina que os participantes obrigatórios do Serviço de Iniciação de Transação de Pagamentos, fase 3, devem também compartilhar os dados da fase 2? Então, os dados da fase 2 dizem respeito às transações financeiras. O ponto é que o serviço a atuação da iniciadora de transação é algo que ainda vai ser melhor regulado pelo Bacen. Eu diria que sim, que os dados se ela atuar hoje, tiver dados de clientes, dados de transações, e ela quiser participar do sistema, ela vai ter que compartilhar esses dados. Como isso vai acontecer? Só o serviço de iniciação de pagamento é que seria na fase 3, e aí ela vai compartilhar o serviço, mas os demais dados ela deveria compartilhar nas fases 1 e 2. Paulo, eu acho que, inclusive, se você permite um comentário aqui sobre essa pergunta, que é bastante pertinente se a gente for examinar a dogmática do que está ali na redação da norma, mas a gente tem que fazer uma interpretação sistemática, né? Não dá para a gente interpretar a regulação em tiras. Então, nessa linha, o fato de a instituição
passar a entrar no ecossistema na fase 3, não quer dizer que ela não esteja sujeita ao compartilhamento dos dados das fases anteriores, né? Eu acho que vai um pouco nessa linha, né? Você adere ao pacote todo, ainda que você adira depois, ou você não adere. Eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente, mas eu acho que se a gente interpreta sistematicamente essa divisão em etapas que o Banco Central previu, eu acho que concordo que é um outro argumento para confirmar a tua percepção também de que provavelmente a resposta a essa pergunta é sim, né? Exato. E o que eu espero é que é esperado, na verdade, é que essa figura da iniciadora de transação de pagamento, que é uma figura nova, que ela traga, que seja objeto de uma regulação específica para essa figura e como que vai ser a atuação dela no ecossistema. Em relação à segunda pergunta... Sim, eu vou fazer ela. Se no âmbito do compartilhamento dos dados sobre operações, nesse caso mais especificamente nas operações de crédito, se vocês entendem que o compartilhamento deve ser completo e sem recortes, ou se o cliente vai ter a faculdade de escolher quais operações irá compartilhar. O cliente sempre vai ter a opção do que ele quer compartilhar, né? Depende do consentimento. E a instituição receptora dos dados, aquela que está oferecendo a iniciadora de pagamentos, ou seja, a detetora de contas ou a transmissora de dados, ela simplesmente vai atender essa solicitação e vai compartilhar apenas aquilo que o cliente pediu, né? Então, a questão o cliente tem que ser atendido plenamente, né? O que não pode é ele pedir o compartilhamento de determinadas informações e a instituição não atender essa solicitação ou tentar, de alguma forma, criar algum entrave para o compartilhamento. Isso é vedado expressamente pela resolução. Mas a ideia é que a grande sacada da resolução é empoderar o cliente, né? Então, ele é soberano. Tudo que ele quiser compartilhar, ele vai poder compartilhar, com exceção daqueles dados, daquelas informações que, ainda que contenham dados pessoais, são informações de propriedade intelectual da instituição, né? Por exemplo, informações de comportamento, de CRM, inteligência de mercado, perfil comportamental, score de crédito que a instituição tenha feito. Embora essas informações possa conter dados pessoais, esses dados de inteligência são segredos de negócio da instituição e estão fora do escopo do compartilhamento. Só uma dúvida sobre esse empoderamento do consumidor. Eu suponho que, caso tenha conta conjunta, que os bancos ou as instituições têm que ainda se atentar às regras do direito civil e assim adiante. Exatamente. Esse problema da conta conjunta é um problema que tem, por exemplo, também na LGPD, por exemplo. Você tem que fazer a portabilidade, né, para uma outra conta. Como é que eu faço se a conta é conjunta? Os dois têm. Então, esse tipo de discussão vai ter também aqui no âmbito do Open Banking. Né, eu acho que também... Desculpa, Zeca, você quer complementar? Não, eu tenho uma outra provocação também. Eu sei que tem mais perguntas aqui, mas quando elas encerrarem, também tem uma outra provocação para a gente fazer aqui. Pode fazer. Não, acho que tem um ponto importante do debate que o Paulo fez aqui de uma maneira muito rica, colocando a resolução em comparação com as normas da LGPD, né? Eu acho que esse é um exercício para os profissionais de privacidade sempre muito importante e extremamente rico. Contudo, quando a gente olha o histórico do sistema financeiro nacional e do posicionamento dele sobre as normas gerais, eu fico aqui pensando, será que não tem um espaço aqui para a gente dizer que você tem uma norma específica para as instituições financeiras e para aquelas autorizadas a funcionar sob a supervisão do SFN
como uma legislação especial em relação à LGPD? Eu sei que é uma provocação filosófica, Paulo, mas eu acho que é um ponto de debate interessante para a gente destacar aqui. Tem muitos pontos de contato e convergência, sim, mas tem alguns temas, como o que você destacou sobre a responsabilidade, sobre a discussão sobre o diretor responsável, que eu acho que são bastante relevantes, especialmente, por exemplo, para as fintechs que têm menos gente e menos estrutura do que as grandes instituições financeiras ou até aquelas médias, são pontos que são relevantes, né? Você se colocar de maneira integralmente em cumprimento com a LGPD e a resolução conjunta ao mesmo tempo é um desafio grande que você vê isso. Acho que é um ponto, talvez a gente nem consiga esgotá-lo aqui, mas vale, acho que a gente refletir um pouquinho sobre ele, talvez para até estimular mais perguntas. Aqui, na verdade, é um ambiente regulado, né? Então, a gente tem aqui um ambiente regulado, a gente está falando, tomar cuidado com a discussão de hierarquia das normas, a gente está falando de uma resolução e de uma lei, né? A LGPD ela vai sempre ser aplicável. A questão é que dentro do ambiente regulado, você tem obrigações que as instituições financeiras são obrigadas a adotar sob pena de sanção regulatória imposta pelo regulador. Agora, muitas dessas discussões elas vão acabar sendo judicializadas. Acho que há uma tentativa nesse processo da convenção, de autorregulação, de tentar criar mecanismos de solução de disputas internas, né, alternativas entre os players, mas a gente não pode esquecer que as pessoas, né, os clientes, eles podem recorrer ao judiciário, e aí se aplica a LGPD, se aplica a lei de sigilo bancário, se aplica outras normas. A questão é que, na maior parte das vezes, a gente está falando de todas as disposições da resolução, elas são aderentes à LGPD e elas evoluem em relação ao que a LGPD propõe. É um LGPD Plus para uma série de coisas que a resolução trata, né? Agora, tem questões que a resolução não trata e aí claramente vai incidir essas outras leis e aí principalmente se judicializar a questão, né? Dentro do ambiente regulatório, você tem ali um ambiente um pouco mais controlado, né, entre as instituições financeiras, mas quando você sai desse ambiente e judicializa, aí a coisa complica. E eu acho que isso complica muito em relação à súmula do STJ e em relação à questão da responsabilidade solidária prevista na LGPD, entre os controladores, né? Perfeito. Mais uma pergunta de follow-up nas anteriores, sobre a obrigatoriedade das instituições da fase 3 compartilharem dados das fases anteriores. Vocês entendem que isso seja verdade mesmo para as instituições S3, S4 e S5, que não são participantes obrigatórios do compartilhamento de dados? Entra aquela questão, elas não são a participação delas não é obrigatória. Tá? Agora, a partir do momento em que elas aderem ao sistema e querem participar do sistema, elas têm que ter a reciprocidade e têm que compartilhar os dados das demais fases. Eu não vejo como não compartilhar os dados das outras fases, embora seja uma instituição que o serviço que ela vai prestar vai ser compartilhado só na fase 3. Paulo, eu acho que tem um pouco aqui esse aspecto do incremento à competição. Eu acho que a gente tem que, para responder essa pergunta também, vou dar um passo atrás. A partir do momento em que há a participação no ecossistema e se tem acesso aos dados que o ecossistema oferece, a contrapartida, né, em termos teóricos, para esse acesso é justamente que eu também traga o que eu tenho para a mesa, justamente para evitar um cherry picking e quase que um subsídio cruzado, né, entre aqueles que são obrigados a compartilhar os dados e aqueles que podem simplesmente, né, se a gente não houvesse sistema de reciprocidade, alguém que pudesse simplesmente ir lá e colocar os seus dados, pegar os dados e não trazer nada para a mesa. Eu acho que esse provavelmente está sendo tema de debate na discussão da autorregulação, mas eu acho que até da perspectiva teleológica, se a gente pode colocar dessa forma, não faria sentido a gente admitir que não haveria essa obrigatoriedade de compartilhamento full para quem aderir, ainda que voluntariamente, ao ecossistema. Justamente porque o objetivo é gerar massa crítica. Perfeito.
Antes de fazer a próxima pergunta, eu só gostaria de esclarecer e informar que o webinar, o Dr. Paula e o Dr. José Carlos concordavam, vai ser disponível em nosso canal dedicado do YouTube. Podemos aos participantes enviar um link para poder assistir novamente, pois surgiu essa dúvida, então vai estar disponível. A próxima pergunta é: quais certificações serão aplicáveis, mandatórias, para garantir a segurança das informações? A resolução não entra especificamente em quais certificações vão ser obrigatórias, mas isso é uma questão técnica que está sendo discutida no contexto da convenção, né, em que esses requisitos técnicos de interface de segurança estão sendo debatidos. Perfeito. No momento, não temos mais perguntas. Eu vi que a Arcelene levantou a mão, mas não sei se dá para fazer a pergunta no Q&A. Ver. Temos, por enquanto, bastante elogio sobre a apresentação de vocês. Então, se não temos mais perguntas, eu agradeço imensamente a exposição, participação de vocês, de trazer esse tema novo, que vai, acho que, ter um impacto importante. E gostaria de convidar a todos a visitar o nosso site, se informar sobre os webinars que nós vamos ter na próxima semana, no próximo mês. Talvez tenha um tema que seja de interesse de vocês. E com isso, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos ouvintes, participação do Zeca, do Paulo, e passar a palavra para vocês para o encerramento do nosso webinar. Paulo, quer comentar? Posso? Você. Não, agradecer aqui a todos os que ficaram até o final e acompanharam a gente, uma experiência muito bacana poder participar disso. Agradeço novamente a doutora Cláudia, a equipe da Câmara por todo o apoio, pela oportunidade e espaço de a gente vir aqui dividir um pouquinho as nossas observações. Acho que, como eu disse, a gente não vai conseguir esgotar um tema tão complexo numa apresentação de 1h30, tem muita coisa aqui, muitas camadas de temas e complexidades para serem debatidas. Eu acho que a gente conseguiu aqui delinear um pouco o caminho que tem pela frente e a gente espera que tenha sido útil para todos. Muito obrigado pela presença e participação. Também agradeço a Câmara Alemã, agradeço todos os participantes, agradeço o Zeca aí por ter feito parceria comigo aí nessa apresentação. Quer dizer que a gente fica disponível, né, para qualquer dúvida, depois quiser mandar por e-mail, aprofundar a discussão. Estamos totalmente disponíveis para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos. Perfeito. Então, perguntas podem ser direcionadas diretamente para vocês. Quem quiser também pode mandar para mim, eu encaminho. E com isso, eu desejo a todos um bom resto de sexta-feira e um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.